Olá, muito boa tarde. Está começando Entre que... Oi? Do nada? Ó, Chico, me arrepio. Olha, me arrepio. Eu me arrepio porque junto a família inteira, gente, nesse sofá, tudo um do ladinho do outro, uma coisinha mais cor mais linda que o outro. O que é isso? Olha, ranho dessa criança. Nossa. Até o ranho dessa criança, que coisa mais Dona linda. Maria tá dançando com a vassoura sexta-feira. Tá aqui, ó, paramos aqui, família. Marido não vem ainda, tô sozinha aqui, juntando o pé no canto, tal. Que é isso? Mas Que é isso? não desanimou, não. Não. Olha que casa bem arrumada, tá arrumando. E olha quem tá com o cachorrinho sentado no sofá. Ô, coisa linda. Não era pra avisar, porque ele nem devia estar lá. Não devia. Não, mas quando comprou, falou, não quero. Na cama, não. Não. O que não vai ter, sofá e tal. Agora é assim, ó. Eu acho legal você falar isso, porque você tá falando um autorretrato. Claro. Sabe o quê? Eu vou dizer uma coisa. Ele acorda de manhã, tem um cachorro. Não acredito, de novo esse... 2x2, grande, eu gosto de espaço. Davizinho tá no quarto dele, tal, o cachorrinho no chão e tal. 4 horas da manhã, irei urinar. Acordo, o vestido tá no quarto dele, tá abraçado lá, a cadela tá no meu pé. E se eu me mexer, me morde. Eu digo, será que eu vou no banheiro? Eu aguento até as 5 da manhã. É isso. Mais 1h30 de vestido. É isso. Mas, se você é atacado por um cachorro... Você é o refém, você é o refém da sua casa. A cadela não vai me atacar, mas eu olho aquela carinha, ela fala assim... tô aqui, cuide. Esse boa tarde. E é o seguinte, bora falar sobre o tema de hoje. A gente tá rindo aqui, só pra dar uma aliviada, porque o tema é tenso. É tenso, mas é importante, pertinente falarmos sobre isso. Vamos falar sobre a mãe narcisista. Será que a minha mãe é narcisista? Minha não, que tá tudo bem. Aí você deve perguntar, ela é outras coisas, mas... Não, minha mãe é vaidosa, ela gosta. Não, é porque ela é uma coisa autocentrada, um negócio... E tal. Porque quando a gente pega a mitologia e vê Narciso, né, se apaixonando pela própria imagem, a gente não sabe do conceito patológico e verdadeiro do que é uma pessoa narcisista. E a gente romantiza como se fosse apenas um ego normal, um conceito de moral. Não sabe do conceito patológico e a profundidade desse tema. Cris, a mãe narcisista é aquela que ela consegue olhar só pra si mesma, né? Pronto, tô aqui, a vida, tudo gira em torno aqui do meu umbigo, tá? Mas ela tem filhos, né? Ela precisa cuidar dessas crianças. Não, isso aqui é pra me servir, tá? Isso aqui, eu sou o sol, vocês são aqui a lua que reflete uma luz em vocês, é por isso que vocês têm luz, que nem luz própria vocês têm, tá? Mas, Carol, que eu tenho aqui, tudo gira em torno da minha vida, essas crianças não têm nada sem mim, ninguém é nada sem mim aqui. Mas isso não é uma questão de moral, Carol? Moral, a pessoa, o jeito que ela lidou, caráter, não é que minha mãe tem caráter, isso aqui tal. Você é uma pessoa com o nariz empinado. Patológico, hein, querido? Mas agora é o seguinte... Quando a gente tem uma pessoa com conceito moral, assim como ela atribuiu um comportamento e diante das escolhas ela escolheu, o narcisismo, ele praticamente, a luz humana, claro, Deus tem o seu poder, ele tem cura, a pessoa jamais, o umbigo dela vai ser sempre o centro do universo. É muito diferente de uma pessoa de nariz empinado. Cris, nós já falamos sobre esse tema aqui, tivemos um programa, vários programas falando sobre esses assuntos, mas um programa exatamente falando sobre a mãe narcisista. E nós voltamos nesse tema, porque esse tema é mais recorrente do que você imagina. Nós vamos apresentar aqui algumas características que pode ser que no momento você vai ficar... É isso. É isso. Era isso. E tem não cura ou sabia. não tem? Será que tem? Nós temos aqui uma filha de narcisista, psicanalista, e através da história dela, ela transformou a dor em conhecimento e veio aqui para te ajudar. Gente, se prepara para as emoções, entender sobre isso. E outra, muitas vezes talvez você não viva na família, mas você possa ser uma rede de apoio, de tirar alguém dessa teia. Legal. Desta teia. O que nos falta é conhecimento para olhar além do nosso umbigo, que aí sim a gente pode mudar. E tem mudança aqui no nosso programa de hoje. Lógico que tem. O intervalo é rápido, e na volta você aqui com a gente, comentando, conversando e tirando dúvidas. A gente já volta. Muito bem, estamos de volta. Eu sei que o tema é forte, mas o que acontece é o seguinte, meu querido. Aonde a gente fala sobre esses temas aqui, a gente dá risada, fala sobre pet, fala sobre pai, sobre mãe, sobre filho, escola. Se a gente não falar isso com você, é o que acontece. A gente pega alguns assuntos, não fala na família, não fala de sexualidade, não comenta, não toca. Não pode falar disso. Não pode falar. Joga aqui embaixo do tapete. Primeiro, as crianças nascem, se criam sem uma educação emocional. E nós, que falamos que nós temos que cuidar um do próximo, quando tem um tema, eu não atribuo por quê? Porque eu não quero ser uma rede de apoio, que tem muitas pessoas, crianças, adolescentes, que estão nessa teia,
estão ali alimentando, né, com os canudos dos seus sentimentos, alimentando o narcisista. Então, nós temos que ser rede de apoio, Carol. Com certeza. Você vai mandar sua dúvida, tá? Para a especialista aqui de hoje. E se você, por acaso, já sabe, não, realmente a minha mãe tem esse diagnóstico, porque tem gente que sabe. Agora, tem gente que não sabe, pode mandar dúvida, mas quem sabe, manda aqui pra gente como é que você lida com essa questão, como é que você lidou. Me afastei. É o único jeito, não tenho o que fazer, não vou mudar o outro, né? Como é que você fez? Aí você vai contar aqui pra gente. Pode mandar aí, ó, no Zap 12 983 15 0249 para você interagir aqui com a gente no programa. Fechou. Vamos lá, então, vamos na sala da verdade? Vem, chega mais aqui, sai de casa. Você que tá com a gente aí em casa, vamos sentar aqui. É uma bênção poder conversar sobre esse assunto. E, Carol, ela que a primeira vez que veio aqui no programa, né, há mais de 2 anos atrás, Sim. no nosso primeiro ano do Entre Família, foi um dos programas mais emocionantes, uma porque descortinou também na minha vida, a gente se sente, eu sei de tudo, Não, e a gente atribui às vezes um termo e acha que conhece, né? E a gente tem uma cultura que romantiza alguns conceitos que são patológicos. Ela tem história, virou uma ferramenta ativa profissional para ajudar pessoas e nos presenteia hoje com a sua presença. E ela é de casa. Que bom ter você aqui, Tariana Rocha, psicanalista e produtora de conteúdo digital, empresária também. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, gente. Eu não sei quantas vezes eu já vim aqui nos programas de vocês, mas eu sempre fico muito feliz, porque eu acho de uma grande responsabilidade trazer esse assunto. Eu sei que é delicado, né? Mas a gente não pode realmente preservar a família só colocando os segredos embaixo do tapete. Então a gente tem que falar, e apesar da dor, tem que procurar falar com um olhar construtivo para que a gente tenha a possibilidade de quebrar o ciclo de abuso. Porque a chance da gente fazer coisa parecida ou da gente fazer outras coisas que não são narcísicas, mas que também podem machucar nossos filhos por causa que a gente não foi atrás da nossa cura, é muito grande. E mesmo que você não tenha família, você vai ter relacionamentos e vai vazar. Então, o objetivo desse trabalho é que a gente possa pegar algo que é difícil, que é doloroso, que é romantizado, que é difícil de falar e falar sobre isso de uma forma séria, construtiva, com um olhar amoroso, para quebrar o ciclo de abuso. Então, por isso, eu fico muito agradecida toda vez que vocês me convidam. Muito obrigada. Muito bom a sua fala, né? Essa abertura, porque, de fato, quando a gente fala de pessoas que sofreram qualquer tipo de abuso, e agora nós vamos focar no programa de hoje sobre o narcisismo, sem cura não há quebra de comportamento. Então, se essa pessoa ela não buscar cura através daquilo que ela sofreu, ela vai reproduzir fatalmente o comportamento nas próximas gerações. Tari, eu quero quero dividir esse programa em 2 partes aqui. Eu quero a Tari que passou pelas dificuldades nesse momento. A gente quer ouvir um pouco da sua história, sua trajetória novamente. E aí, depois, com o olhar da psicanalista, que eu acho que é muito importante, porque você estudou, por ter passado pelo que passou, você estudou para dar base, para se compreender e ajudar o próximo. Perfeito, perfeito. A gente acaba indo atrás de informação. Na época que eu ia atrás de informação, eu não achava nada em português, né? E como eu cresci fora do Brasil, eu tenho o privilégio de falar inglês e eu tinha acesso, 11 anos atrás, quando eu descobri, a muitas informações em inglês. E no meu caso, a descoberta foi depois de um relacionamento tóxico, né? Um relacionamento abusivo com um homem. E muitas vezes é justamente aí que aparece alguma coisa esquisita que a pessoa fica, peraí, como pode eu ter entrado num relacionamento assim? Por que isso está me impactando dessa forma tão esquisita? E para mim, para muitas mulheres e homens que tiveram mães e pais narcisistas, é descobrindo a dor desse relacionamento abusivo e ficando então confusa de por que isso está acontecendo e indo atrás de informação na internet que eu comecei a linkar os fatos, né? Num primeiro momento, eu estava procurando entender o rapaz. Por que ele tinha essas características de exploração dos outros, de precisar ser sempre o centro das atenções, falta de empatia, se achar superior e ter acesso, achava que tinha que ter acesso a coisas superiores. Só que conforme eu e outras pessoas foram analisando as características dos seus relacionamentos abusivos, começa a acender uma luz na cabeça. Mas eu já conheço esse comportamento. Peraí, eu já vivi isso aqui. Então, no meu caso, eu tentei entender o rapaz, que eu já tinha cortado contato com ele, estava em outro país, porque é uma necessidade muito grande quando você lida com esses perfis manipuladores e abusivos.
A gente fica tão desestruturado emocionalmente que se você tiver coragem e capacidade, corta o contato mesmo. E nesse estado, eu fui entendendo que minha mãe tinha todas as características e mais algumas. De outros transtornos também, de sociopatia, por exemplo, né? E aí, demorou muito tempo para a ficha cair. Inclusive, a gente fala que quando nós começamos a descobrir, suspeitar que a gente vem de uma família assim, começa uma forte fase de negação. Não deve ser tão ruim assim. Nossa, pelo que eu estou lendo, não tem cura esse negócio aí. Parece muito difícil. Com certeza, a minha mãe deve ter umas características aqui e ali. Eu não aceito esse diagnóstico. Eu trouxe as informações para minhas irmãs, também ninguém aceitou. Não, eu acho que isso é muito pesado, muito forte, não sei o quê. E na fase de negação, você quer fazer de tudo para fazer o relacionamento funcionar. Porque você não está querendo enxergar, mas o que você quer da sua mãe? Amar e ser amada. Não é? É difícil de entender. O que você quer? Você quer amar e ser amada. Então, aí você pode entrar numa fase forte de barganha. As fases do luto, então. É, as fases do luto. O luto de não ter sido amada. E de entender que você nunca vai ser. Que é uma outra camada do Mais luto, pesado. né? Então, depois que você nega, você pensa, tá bom, já não tem como negar que tem essas características. Tô vendo. Aliás, agora que eu vou para o jantar de família, eu consigo analisar enquanto está acontecendo. Eu sei os nomes dos tipos de táticas de abuso porque eu já estudei. Mas não pode ser tão sério assim. Eu tenho certeza que o meu amor é especial. O meu amor vai salvar minha mãe, pois eu vou fazer o que ela quer. Na fase da barganha, você entende já que tem algo de errado, mas você não aceita a limitação. Você quer uma contraprova para que queime, anule o que você tá nos seus olhos. Então, você busca características que vão de encontro, vão contrariar o contexto, né? Pronto. Cita uns exemplos aí, Tari, só para a gente conseguir entender, tá? Por exemplo. Quais são os comportamentos dessa mãe? Por exemplo, digamos que você conseguiu se libertar de um relacionamento onde você era espancada, mas o seu marido tinha dinheiro. Aí você tenta falar para sua mãe, porque você acha, pô, minha mãe me ama, eu amo minha mãe, a gente vai ter um acolhimento aí, vai ser, né, humano e tal. E ela só consegue ver que o teu marido dava presentes para ela. Então ela vai falar, mas você merece? Não merece? O que você fez para ele te espancar? Não, mãe, não tem nada a ver com isso. A gente já estava fazendo terapia em casal, a gente já estava em tratamento. Ah, mas você sempre foi um problema. Eu te falei desde criança que ninguém nunca ia te querer. Você tem que ficar feliz. Mãe, eu te falei que ele está me espancando, ele bate nos nossos filhos. É isso. Mas eu vou deixar de receber o presente dele? Não, pode continuar aí. E essa é uma história que eu trouxe, vocês me pediram, tá? Um exemplo. Essa é uma história real de muitos clientes meus. Que a pessoa não acreditava, que ela abordava a mãe e falou, mãe, eu preciso te falar a respeito do meu padrasto. Aconteceu algumas coisas quando eu era criança, quando eu era adolescente. Abuso, né? E a maioria dos casos mas... Desculpe eu linguajar, mas você é bem vagabundinha, né? Você estava tentando atrair o meu macho. E às vezes você tinha 8 anos de idade. Deus. Sabe? Então, é uma profundidade de falta de humanidade básica que é muito difícil você, como filha, engolir. Então, você não engole. Você pensa, já sei. Se eu engolir isso, que minha mãe é tão incapaz de me enxergar como um ser humano, eu não tenho estrutura emocional para aguentar isso, então não vou engolir, não. Eu sei o que eu vou interpretar em vez disso. Vou procurar agradar minha mãe de diversas formas. Pois se eu conseguir melhorar a nossa relação um pouquinho, pelo menos eu não tenho que aceitar essa horrível realidade dela. Então, o que você faz na fase da barganha? Você dá dinheiro para sua mãe, você liga para ela com mais frequência, você obedece ela mais, você dá presentes para ela, você tenta ser o que você acha que tem que ser para conseguir alguma aprovação. Só que ao tentar se desdobrar para consertar aquilo, já entendi que tem traços narcisistas, você vai se falando, né? Já entendi que tem um narcisismo aí, mas eu vou consertar sim. E nesse meio, eu tô emergindo Sim. na tua história. Só que essa tática faz com que eu flua o rio da patologia
E eu não tenho uma contrariedade, porque eu já estou dando vazão e eu automaticamente crio um cenário que a mamãe não é. Você Porque amplia. realmente ela vai dizer, nossa, que legal, mas esse que legal tem tudo a ver com que o teu barco de agradá-la diante da patologia, você não está Você só não contrariando pode ir ela. contra. Agora, se você ir contra, Aí você vai é que encontrar você a vai raiz. entender. Ah, então agora a gente chega no ponto, né? Que muitas vezes eu estou com as minhas pacientes, meus pacientes, e eu vejo que eles estão na fase da barganha, né? E é muito importante nessa fase, porque veja bem, muitas pessoas vão falar, tá, mas a sua mãe não se submeteu a um diagnóstico oficial. Como que você pode saber que a sua mãe é narcisista, que Ela seu pai é nunca vai. narcisista? E não vai. Os narcisistas, eles não vão atrás de ajuda. Não existe Não para problema. isso. Eles vão atrás de ajuda porque estão em depressão, eles podem sentir depressão. Eles vão atrás de ajuda para usar o terapeuta para receber validação. E eu já tive casos de terapeutas falarem, cara, eu não sei mais o que fazer com ela. Porque não tem tratamento lá. A pessoa usa o terapeuta para receber atenção e validação. Mas pegando o seu gancho, em terapia, quando eu estou com os meus pacientes, e a gente está tentando avaliar aonde no espectro do narcisismo a mãe ou o pai se encontra, né? Porque dependendo, a gente verifica que tem chance de melhora. Porque a pessoa não está num nível tão extremo que aquilo se tornou uma personalidade fixa, enraizada, que a gente não tem pesquisa que mostre que possa mudar. A gente não tem tratamento indicado para isso, ok? Então, eu pergunto, ok, então como é que está sendo o seu relacionamento com a sua mãe agora? Melhorou, Tari? Ok. Por que melhorou? Porque eu não desobedeço. Ok. E se você quiser seguir aquela carreira que você falou que você queria seguir, lembra? Porque você está tentando seguir a carreira da advocacia pela sua mãe. Mas você já engordou 20 quilos nos últimos meses. Porque você está deprimida e não sai da cama. E você conversou com sua mãe sobre a sua depressão e tal. E aí, como é que está indo esse negócio dela aceitar? Ah, não, eu larguei de mão isso aí, eu estou fazendo o que ela quer mesmo. Então, na fase da barganha, você testa ser um indivíduo para ver se tem um acolhimento e uma aceitação. E você faz isso dando muitos presentes, para ver se facilita essa aceitação. E não facilita. É através de obediência cega e ultimato. Ou você faz o que eu quero, ou você não existe para mim. Quando a pessoa já tentou fazer muitas coisas para tentar estabelecer algum tipo de equilíbrio na relação, e ela percebe, está ficando claro que unicamente se eu morrer por dentro, só se eu não tiver nenhuma opinião pessoal, só se eu calar a minha boca, der para ela todos os meus recursos de tempo, dinheiro, energia, só se eu casar com quem ela quer, vestir o que ela quer, ter a carreira que ela quer, dar meu filho para ela criar como ela quer e ela se tornar mãe deles, que é uma coisa comum. As netas narcísicas frequentemente querem os filhos das filhas, os netos, né? Para criarem. Se eu der meu filho para ela, aí não é que eu recebo aprovação, porque isso nunca vem. Eu recebo uns períodos com menos punição. Mas a punição sempre vai ter, a rejeição sempre vai ter. Tari, o que mais me assusta nesse tema, né, é assustador, né? O que você É tá falando aí, assustador você vai mesmo. falando, vai me arrepiando. Como assim? Tô aqui. Como é que você tá aí? Tá arrepiando também? Tá chegando aí também, né? O que mais me assusta nesse tema é o fato da despersonificação, né? Na verdade, não é despersonificação, porque você teria que ter uma personalidade para perder essa personalidade. E uma criança, a personalidade dela é construída através desta relação do self, né? Essa relação da mãe, tal. É assim que se constrói a personalidade de uma criança. Isso. Se essa mãe, ela não pode passar, porque ela só recebe, essa criança, ela nasce sem personalidade, cresce sem personalidade, é um adulto despersonificado. E ele não consegue passar essa personalidade para os filhos, como você está falando aqui. Exatamente. A gente depende. Quando a gente nasce, a gente depende dos nossos cuidadores. Exatamente. Isso, a gente depende deles. A gente tem que interagir com eles, a gente tem que olhar dentro do olho da pessoa que cuida da gente e ver que ela está lá e que ela está nos vendo. Não à toa a criança fica, olha aqui pra mim, mãe, vem, olha aqui. Isso! Então, você está construindo a personalidade dessa criança. Ela está se buscando dentro de você. É isso aí. E se você é tão narcísica que toda vez que a criança olha dentro do seu olho, você está pensando no cara que você está namorando.
Tá além. Que tá traindo o seu marido com mais um cara que você tá namorando. Ou você tá pensando, sei lá, no que você... até é horrível falar isso, mas em como que você vai se apresentar na igreja como uma pessoa perfeita, que externamente recebe muita validação, mas quem tá em casa recebe outro tratamento, né? Então, você olha dentro do olho da sua mãe ou do seu pai para ver se ela viu que você existe. E você não vê nada lá dentro. Ou você vê rejeição, nojo, ou você vê ela preocupada com as coisas dela, ou você vê nada. Sabe o que é olhar dentro do olho de uma pessoa e não ver nada lá dentro? É uma situação desesperadora de alguém que acha que, inclusive, isso é o certo no mundo. Porque ela não tem um outro parâmetro do que é o amor, do que é ser enxergado. Você está montando essas questões, tem muitas dúvidas. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo. Já a gente vai ter uma psicanalista aqui para falar, inclusive, como é que é o desempenho de uma criança dessa na escola? Como é que funciona essa visão desse ser pequeno que precisa de amor, meu querido? E a questão da adolescência, de alguém que tem essa distorção moral do ser humano, porque vê aquelas trocas ali pelo bem do próprio umbigo. Cris, eu não sabia disso, calma. Pede para a vizinha ligar aqui, tá? O programa recém está começando, um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta, assunto espetacular. Tariana, quando vem aqui, a gente quer fazer 5 programas com ela, quer levar para casa, conversar com ela. Está aí na sua casa, voltou porque estamos aqui com você e por você. Eu quero um recadinho para você. Isso, coloca o guardanapinho. Isso, no ombro. Oh, louça bonita, hein? Ah, o filhão tá ajudando, parabéns. Recadinho aqui, tá? Filhão, mãe, todo mundo. Quem tá sozinho no tablet. Ei, vou dar um tempo, 2, 3, 1, pronto, todo mundo reunido. Presta atenção. Quero falar do Cris. Dependendo do jeito que você foi criado, alguns assuntos como esse, não, esse povo tá louco, agora inventou nome para tudo. E nós estamos, graças a Deus, às vezes pela dor, aprendendo a lidar com as emoções. E agora a gente sabe que pelo menos 30%, segundo a Organização Mundial da Saúde, tem algum transtorno emocional e alguns profundos, né? Transtornos dos mais variados que a gente já trabalhou junto aqui. Só que quando a gente quer trazer para nossa casa, eu digo sempre, a gente tem um preconceito até com as nossas emoções. Por quê? Pega uma coisinha simples, o filho do vizinho é maconheiro, mas quando é o nosso tem problemas químicos. Então vamos fazer o seguinte, olha, vamos conversar, você tem que olhar como olhar integral para os seus filhos. Às vezes você não olha para você mesmo, você perdeu o seu papel como mãe aí, porque, eu quero levar o que eu não tenho, estou sendo destruídas as emoções aqui, ou eu me vejo só como mãe, como pai, cadê os outros papéis e tal, mas eu não lido com o passado. O passado tem que ser um retrovisor, meu querido, não pode ser o seu futuro aqui. Aí excesso de passado, aquela depressão, tal, excesso de futuro, essa ansiedade, essa geração miojo, tudo para 3 minutos, o áudiozinho do celular. Ah, mas por que o áudiozinho do celular? Não, ele só saciou uma dor desse mundo acelerado. Mas esse mundo tem que parar e compreender um pouquinho das emoções. Eu quero dar um presente para você. Doutora Rosana Alves, pós-doutorada aqui, ela é pesquisadora, deixou um presente. Além de uma semana especial aqui na TV Novo Tempo, ela deixou essa revista que fala muito sobre traumas, para você fazer uma análise inicial, né, de como você sente que você está tendo uma crise de pânico, por exemplo. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir essa revista agora? Vamos lá, olha... Cris, eu estou aqui na correria, eu sei que sexta-feira não é dia de telefone não, é dia de WhatsApp. Então pede no WhatsApp, vamos pedir no WhatsApp primeiro então, eu sei que você gosta no WhatsApp, eu falo do telefone primeiro, mas sexta-feira vamos de WhatsApp. Pede de graça, DDD 12 98244 4449. Tá aqui, tá? DDD 12 98244 4449. Pede assim, eu quero a revista Sentimentos, Ciência do Existir, quero saber um pouquinho mais das emoções. E aí você vai, inclusive, você como rainha do lar, você como marido aí, discipular isso, quebrando ciclos de crenças limitantes, onde você deixa a mente num lugar, tô gripado, vou no médico, quebrei a perna, vou no médico. As emoções não vão em lugar nenhum. E outra, você que tem o conceito de Cristo, antigamente a gente não tinha que colocar sentimentos e espiritualidade na mesma linha. Hoje, graças a Deus, você viu que todo mundo tem um papel, né? Cristo, inclusive, levantou profissionais nessa área, sabendo do nosso déficit aqui. Ai, que coisa, gostei demais de você. Vamos fazer o seguinte, vou deixar essa revistinha do lado, ó. Cheirinho do Anjos da Esperança, tá pago, carteiro vai entregar para você de graça. Eu vou acrescentar mais uma profissional aqui, na nossa Sala da Verdade, para você que está em casa, a Aline Moraes, psicanalista, ela que dá aula também. A gente tem algumas perguntas para você de casa, quero te representar. Oi, Aline, como é que tá, querida? Tudo bem? Boa tarde. Oi, Cris. Boa tarde. Boa tarde, Tari, Carol. Tudo bem? Tudo bem, história emocionante. A Tari tem um contexto que ela já compartilhou conosco até em vários programas aqui na TV.
e a gente veio buscar ajuda. Você sabe que a gente gosta demais de você, sabe dessa sua versão, né, de ajudar as pessoas também. E Tari, eu queria perguntar para você, pensando como uma criança ali, um adolescente, quando ele começa a fazer umas matemáticas, né, ele saiu da primeira sociedade dele, que é a família, que ele tem como verdade tudo, e de repente ele vê que aquele ato que ele tem, que ele chama o hiato do sentimento, ele chama de amor, então é verdade, ele olha para os colegas e começa a fazer uma matemática. Quando que esse adolescente, ele consegue ver que ele está nessa teia, enrolado nessa questão toda aí, e ele tem propriedades mesmo com esse ato emocional de sair, de buscar ajuda? Como que funciona? Uhum. Bom, Cris, é um pouco difícil, né? Talvez aí na adolescência é possível começar a identificar que tem alguma coisa errada, né? E principalmente nos dias de hoje, com essa informação, com as redes sociais, em algum momento esse adolescente pode ter contato com essa informação. E a própria escola no seu papel também de orientação. Mas é muito difícil ele se desvincular, você falou em teia, e aí entra uma questão importante, né? Porque essa mãe, o narcisismo dessa mãe é um narcisismo a partir daquele primário, ou seja, daquela primeira experiência dessa mãe em ter sido desejada. Se essa mãe se fixou, foi um bebê desejado, ela vai continuar, então, buscando essa experiência de satisfação. Então, ela vai ser uma mãe-aranha, está fazendo uma correlação com a teia. Ela vai engolir essa criança. Então, essa criança está sufocada. Se é uma mãe que não teve uma experiência de ser um bebê desejado, ela então vai buscar esse desejo. E aí vai ser então uma mãe parasita. E essa mãe parasita, ela vai sugar dessa criança, desse adolescente. Então, esse adolescente pode estar entre essa teia, então ele está perdido ali, tentando se encontrar, sufocado, ou pode estar ali também sendo sugado. Então, como que ele, todo imerso nessa relação, como que ele vai se desvincular? Mesmo que um professor, alguém ali da rede social, da rede escolar, pontue, ele já está imerso naquela relação. Então, é muito difícil se desvincular, mesmo tendo consciência. Se existe uma figura de continente, quando eu falo continente, para ter um continente, tem um contido, essa criança ela pode ser contida por um professor, por um parental, pelo próprio pai, se for uma figura que entende também, né, o que essa mãe proporciona para o filho. Mas daí falar de se desvincular disso é muito difícil. Vai ser possível à medida que se tornar adulto, à medida do amadurecimento, à medida da terapia, de entender a necessidade dessa ruptura e desse distanciamento dessa mãe. Só aí a gente pode falar de fato, de alguma superação. Mas na adolescência é muito difícil ainda ter essa capacidade e essa construção psíquica para esse rompimento. Agora, eu fico imaginando, né, do papel da escola nesse momento. A gente sabe que agora nem todas as escolas têm profissionais ligados à saúde mental, essa análise mais profunda comportamental, mas e o papel da escola, sabendo que nós temos uma patologia dessa forma, e aí nós temos um adolescente, uma criança, né, praticamente fragmentada. Qual o papel da escola? Como você vê, Aline, a escola nesse sentido, como alguém que vai supervisionar e vai identificar isso? A escola pode pontuar, ela tem condições de orientar, né, de promover conscientização. Mas se essa mãe é uma mãe ativa, provavelmente a escola ela pode tentar conversar com essa mãe, mas qual vai ser o nível e a capacidade dessa mãe atender, entender e mudar? Muito pouca, muito pequena, né? Então, a escola pode utilizar aí como aliados, né, uma avó, um pai, né, alguém próximo, para pontuar exatamente sobre essa dificuldade, sobre as problemáticas que podem refletir no futuro. E até mesmo orientar a criança e acompanhamento terapêutico. Mas se essa mãe ela não é uma transgressora, porque a gente está falando, a mãe narcisista ela tem um impacto no psiquismo da criança. Então, vamos dizer assim, é uma violência psíquica, uma violência emocional, mas a agressão física que pode acontecer, mas não costuma ser a característica principal. Então, não tem como denunciar essa mãe, né? Principalmente, como eu disse, se ela for uma mãe presente, atuante ali, ela vai ser. Porque se ela está abocanhando essa criança, se ela está realmente, e ela existe a partir dessa criança, ela vai estar envolvida. Então, é muito difícil a gente falar da escola conseguir ter uma intervenção precisa ou direta. Ela pode contribuir com a orientação,
uma atuação indireta e buscar a participação dos demais familiares envolvidos com aquela criança. Mas, propriamente, né, um rompimento com essa mãe, isso não é possível, né? Ou pelo menos muito difícil, de acordo com cada caso, com a gravidade de cada caso também. Muito bem, a gente fica aí, né, nessa necessidade de validar, inclusive, as feridas emocionais, que a gente possa futuramente ter como comprovar isso, né, e tirar essas crianças desse aprisionamento. Agora, Aline, vamos fazer um desenho, porque quase tudo que a gente fala aqui nesse programa, quando a gente fala de sentimentos, analisa uma aposentadoria, alguém adulto, e esse adulto fragmentado tem a ver com a infância. Né? Muita coisa podia ser resolvida na infância para esses gaps que nós temos depois na adolescência, enfim. O impacto, eu pergunto para você, o impacto desse ser, né, que está formando sua personalidade, o seu caráter até os 7 anos, e ele tem como um espelho, né? Ele tem como referência, e às vezes para se achar, dar nome às emoções, dar nome a amor e tal, o impacto de uma mãe narcisista, né, nesse crescimento, nesse desenvolvimento em todas as áreas da criança. Você falou de referência, mas uma grande problemática também é a falta de referência, né? Mas, assim, pensando em alguns impactos, Cris, acho que, primeiramente, a culpa, porque essa criança, numa tentativa de rompimento ou de distanciamento, vem essa culpa, né? Acho que, como a Tari bem colocou, né, tudo que envolve isso, todas as tentativas, não, mas eu posso fazer alguma coisa e ela não consegue. Então, a culpa é um aspecto muito grande. Outra questão, e aí eu posso dizer que isso vai surgir mais à medida que a criança, né, se torna adulto, é a questão do julgamento. Né? Porque a gente tem essa máxima, mas é sua mãe, né? Você tem que aceitá-la. E no momento que realmente essa mãe tem uma postura e ali esse, né, adolescente, esse adulto, ele não dá atenção, né? Ele não está ali presente. Vamos imaginar uma cena de hospital, essa mãe que fez ali algo excessivo. Ah, mas é sua mãe, você é um desnaturado, você abandonou sua mãe. Ninguém sabe o que se passou, ninguém sabe o que custou para que essa pessoa chegasse a esse, né, rompimento. Então, tem essa questão do julgamento. E outro do aspecto afetivo, que eu acho que é um impacto muito grande, porque isso vai afetar provavelmente nas relações também dessa pessoa, né? Ela, então, não foi amada do jeito que ela queria, ela pode ser amada de uma forma muito diferente, mas essa expectativa de eu ser amado dentro do meu ideal, como eu gostaria, como meus colegas foram, não vai acontecer nunca. Então, fazer o luto disso também. Né? Então, são várias questões, são vários reflexos, e isso com certeza mexe em autoestima, mexe aí, né, como eu disse, na questão de relacionamentos, na qualidade dos relacionamentos e a capacidade de vínculo que essa pessoa vai ter, uma vez que ela não teve provavelmente a referência de vínculo. E aí a gente pode ter outras questões mais graves, que vão envolver quadros depressivos, ansiedade, enfim, aí seria muitos. Mas acho que principalmente, né, eu lidar com essa culpa até um estágio de amadurecimento, de entender realmente que eu não sou culpado, né, dessa mãe. Essa mãe também muitas vezes não é culpada, porque ela é vítima dessa história, mas o filho ou a filha não precisa sofrer os efeitos disso e precisa, sim, assumir esse protagonismo para que consiga fazer a sua história, tendo essa mãe em outro lugar que não aquele idealizado, né, da criança, que normalmente, né, existe aí. Então, acho que seria um pouco disso para a gente entender essa manifestação e esses efeitos. Aline, como sempre, muito obrigado por atender o nosso chamado. Hoje eu queria você aqui nessa cadeira para bater mais um papo, esse papo tão gostoso, mas obrigado por sempre ouvir o nosso chamado. Um grande abraço para você. Sempre um prazer. Muito obrigada, bom programa para vocês. Obrigado. Aline Moraes conosco aqui nessa tarde maravilhosa. E não para por aí, vamos voltar na nossa Sala da Verdade, porque eu acredito que ela trouxe várias questões, né, como se nós tivéssemos aqui uma mesa para poder desfrutar de alguns assuntos e aprimorar, mas o papel da mãe, nós temos também questões religiosas aprimoradas ao respeitar pai e mãe, né? A gente sabe da distorção do pecado e a figura da pessoa diante desse papel, né? Então a gente consegue colocar cada um no seu lugar e o respeito diante de uma patologia consigo mesmo, né? De amar, eu tenho falando de crenças, sim, né? Então o grande mandamento é amar os outros como eu amo a mim mesmo, né? Então ao se amar, a gente tem que cuidar, saber até o ponto a gente pode se destruir e entender que é um conceito patológico e até essa distância é um respeito para com essa pessoa, né? Então a gente quebra algumas crenças limitantes. Também tem a ver com alto amor, né? Obrigada, Aline, mais uma vez. Inclusive, se você quer
curtir aí, se alimentar desses conteúdos que a Aline faz, você vai lá no Instagram, @segue Mundo Freud. É isso, Freud. É ele mesmo, demudo. Segue Mundo Freud, você vai ter informações e muito conteúdo lá. Eu vi que a Patrícia Agora, estava quando- falando isso aí, minha diretora. Eu disse, o que a Mas o Patrícia estava que é falando? isso Segue aí? o Mundo Do que é Freud. isso? Agora eu entendi. É o Ela estava Instagram falando meu dela. ouvidinho aqui. A minha diretora, me perdoe, isso diretora. Eu pensei que não sabia que era isso, É o não. Mas Instagram. agora eu entendi que era o Instagram da nossa especialista. Um abraço para a Aline. Ô, cabecinha, sexta-feira, é isso aí. Vamos continuar. Um tema que eu acho muito importante, Aline, falar é o papel que a mãe tem e exerce na nossa cultura. Vamos pensar na nossa cultura, né? Não é mundial, mas pelo menos na nossa cultura, a mãe, ela tem um papel assim... Eu quero usar um termo assim menos, né? Ela é a rainha. Ninguém pode tocar na mãe, né? Porque quando a gente fala de uma mãe que ela maltrata, quando a gente fala de uma mãe que é abusiva, é muito complicado, porque tem aquela ideia, a sua mãe. E quando a gente fala dentro do universo religioso, eu digo isso porque eu sou cristã, né? Desde nascença, muito mais, porque honrar o pai e a mãe, muitas vezes as pessoas confundem com se alimentar e continuar e ser pisado e continuar ali. Alimentando aquele ciclo, né, de abuso, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como a gente consegue separar essa ideia, né, do... Quando a Tari começou a falar da mãe, fala, Tari, Exatamente. bate na boca. Bate Sim. na boca, Tari, é sua mãe. Eu sei, Mãe sei. erra. Sim. E assim, até vou pegar essa frase que você acabou de falar, mãe erra. Porque dá uma falta de entendimento também, né? Sim. O pessoal pensa, nossa, mas hoje eu gritei com meu filho, então eu sou uma péssima mãe narcisista, eu nunca amei meu filho. Não é nada disso, né? Acho que aqui a gente não entrou com muitos detalhes no que é o narcisismo, mas aqui a gente está falando de coisas que são extremas e permeiam todos os aspectos da interação com aquele indivíduo, com aquela mãe narcisista, desde sempre, né? Então não é que, eu gritei com meu filho agora e ali. Agora, beleza, mãe erra. Mãe erra até porque está cansada, né? Tá dando um monte de atenção para os filhos, às vezes não está dando atenção para alguma coisa dela. Isso pode ser um processo para ela aceitar, né? Vixe, agora eu não estou dando atenção para o meu caminho, estou 100% no papel de mãe, vou processar isso aqui, estou na minha função para minha família, estou na minha função, que é um sonho meu, de repente, né? Então é claro que a mãe vai errar, está exausta, está acontecendo um monte de coisa aí. E aí, ela já tem uma carga de trabalho tão grande. E parece monstruoso você não perdoar. Parece monstruoso você não entender. E aqui eu queria entrar numa questão que é o seguinte. Sabe, crianças costumam, a não ser que elas nasçam psicopatas, e parece que tem umas crianças que nascem psicopatas, crianças são muito sensíveis. Quando eu estou do lado da minha mãe, eu sou uma criança e ela está mal, eu sinto que ela está mal. Se ela está com raiva, eu sinto que ela está com raiva. Se tem alguma coisa acontecendo, eu sinto medo no ar. Então, todas essas dificuldades da mãe, a criança está sentindo. Agora, todas as dificuldades de uma mãe narcisista que não tem regulação emocional, jamais assume um erro. E o tipo de manipulação que acontece lá, às vezes, é tão sutil que só depois dos 40, 50 anos de idade que a pessoa vai conseguir entender o que aconteceu. Então, aquela criança está sentindo a dor da mãe. E se torna mais difícil ainda largá-la. Imagina a culpa, como a Aline mencionou, se você sabe que sua mãe foi vítima. Você sabe da história da sua mãe. Você sabe que ela veio de uma história horrível. Você sabe que tem uma razão para aquilo. E você sente a dor dela desde que você é criança, porque você é um ser sensível. Então, como que a gente diferencia? Uma das primeiras coisas é a gente entender que a ordem natural é você nasce em simbiose e aí você se individua. Essa é a ordem natural das coisas. Ou seja, se você tem um filho, a sua função é prepará-lo para o mundo. Isso não significa que você vai ser abandonada. Se você tem um vínculo legal com seu filho, você prepara ele para ser um ser humano autônomo no mundo e ele vai ter o quê? Vontade de voltar e te ver e ter um relacionamento com você, porque tem uma base de amor. E, aliás, saúde mental é exatamente isso. Quando eu crio um filho e agora parece que ele se desconectou de mim, ele está formando sua própria característica. E eu acho que você vai lançar aqui mais dois pontos importantes aqui. Vamos fundamentar? Eu vou dar uma de sensacionalista. Que é isso aí, programa Entre Família. É isso, minha filha. À tarde, como é que eu faço para te prender aqui sem dormir? Tá achando? Já estava querendo dormir, né? Queria te dar uma cochiladinha enquanto você ouvir ela falar? Não, você vai esperar.
A Espera não mude de canal. Você continua aqui com a gente, tá? Corre lá beber água. Eu sei que você tá segurando... Não pode segurar isso aí, menina. Corre lá pro banheiro. Então, você vai lá pro banheiro rapidinho e, na volta, a Tari vai continuar aqui contextualizando mais 2 aspectos do porquê é comum que esta mãe, que é narcisista, que você tenha que se desprender desta mãe. É rápido, a gente já volta. Estamos de volta aqui com ele. Volta, menina, senta aí. Vem correndo que já começou, hein? Já começou. Vem com água e tudo. Tá babando água, menina. Você tá na sua casa, não tem problema não. Deixa cair essa água. Tari, você estava falando ali no último bloco, falando exatamente sobre alguns aspectos dessa relação mãe-filho. E o primeiro aspecto que você citou foi essa importância de você observar um quadro natural, é que o filho vai ser um indivíduo. Perfeito. Então, a função de uma boa mãe é se tornar desnecessária. Não porque o filho não vai querer ter contato com ela, não é isso. É porque ele não vai precisar dela para suas necessidades emocionais e financeiras. A gente deverá se tornar adultos autônomos. Então, uma das formas de você validar para si mesma, para si mesmo, que você está honrando pai e mãe, ao se distanciar, é perceber que dentro de famílias narcísicas tem umas pessoas que assumem muita responsabilidade, estão sempre sobrecarregadas, e tem pessoas que permanecem perpetuamente crianças. E às vezes você vê o seu irmão de 40 anos de idade, nunca trabalhou, é dependente da mãe, tem um perfil infantiloide, a mãe se faz de criança e coloca toda a família para cuidar dela. Então você vê vários desequilíbrios nesse sentido de que não tem adultos agindo como adultos e crianças agindo como crianças. Sim. Às vezes a criança está cuidando do adulto. Então, o natural, quando você começa a perceber, caraca, será que eu posso honrar pai e mãe fazendo isso, não sei o quê? Quando você se tira dessa dinâmica infantil, onde algumas pessoas assumem mais responsabilidade, se cansam e adoecem, e outras menos, você mexe no sistema e ninguém gosta. A família vai se voltar contra você. Mas o que você está fazendo é criando uma condição onde cada um pode se individuar. Porque você, ao abrir mão do dinheiro da sua mãe, né? Ao abrir mão dos apoios que ela te dava, você vai se desafiar a não mais correr atrás e se sentir uma criança. E você vai se tornar uma adulta. E aí, os membros da sua família que estão infantiloides e que estiverem, porventura, num processo de crescimento, porque tem gente lá que nunca vai crescer. E às vezes você vai ter que perder sua mãe, seu pai, seu irmão, sua tia, porque eles vão ficar na dinâmica. E se não se cuidar, Tari, você entra num casamento em que você é dependente e ele se torna o seu pai. Exatamente. E aí, porque, já que eu não posso ficar em casa, porque já socialmente não tá legal, não tá pegando bem, deixa eu achar um pai aqui, pronto, se casa com seu pai. Resolveu, né? Resolveu o problema. Não, eu saí de casa, eu sou autônomo, eu tenho minha profissão, eu tenho meus filhos. Não, você não tem. Você não tem autonomia. Exatamente. Você recria. Você recria, às vezes... Aquele espaço. Claro, você viveu um negócio abusivo lá, onde tinha uma desigualdade de responsabilidade, você só tem aquilo como referência de amor, não tem mais nada. Então você vai para o mundo bem feliz, com a sua referência de amor toda torta, e você busca um cara que te faz te sentir exatamente do mesmo jeito que você sentia com a sua mãe. Ou às vezes você é a pessoa abusiva também, que pode acontecer. Cara, você tá entendendo? Você tá entendendo quando a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança do próprio Deus? Essa regulação da imagem que você não tem mais, você não sabe quem você é e só ele vai dizer quem você é. Fica esperto nisso aí, viu? Nós vamos agora para nossa dinâmica toda especial. Estamos aqui falando da família, estamos falando dessa relação mãe narcisista e o filho. E a produção separou aqui uma dinâmica toda especial, porque aqui é um espelho, Isso aqui é um espelho, eles estavam me explicando aqui. Então, aqui tem uma imagem, a mesma imagem refletida do lado de lá. Mas nós vamos desvendar o que está por trás dessa imagem, né? Deste comercial de margarina maravilhoso. Ai, que a criança sorrindo. Ai, que lindo esse sorriso da criança, roupinha passada. Porque é isso que a nossa família passa, externa, né? Mas o que será que uma mãe narcisista provoca nos seus filhos? É o que a gente vai descobrir aqui, tá? Bora lá, então? Primeiro ponto, e eu tô aqui aprendendo demais. Meu pai, mano, não quero que acabe, né? A gente quer ficar aqui conversando, falando. Aqui, extrema necessidade de agradar. Aquela criança que tá o tempo todo. E ela quer agradar só a mãe ou todo mundo que tá ao redor? Ela vai para a vida não entendendo que ela tem um buraco gigantesco de amor que nunca foi preenchido. E ela não sabe que ela tá tentando fazer os outros preencherem isso para que ela se sinta minimamente bem consigo mesma. Então, ela está tão acostumada a sair com seu buraco de amor e falar, por favor, me preencha, por favor, me preencha. Com qualquer coisinha. Com qualquer coisa.
Qualquer coisa, você dá uma migalhinha para ela, tá feliz da vida, porque ela tá acostumada com migalha. Pode ser Migalha, drogas, por exemplo? qualquer coisa, você dá atenção para a pessoa, relacionamento abusivo, você dá um elogio para ela. Um oi, pronto. Isso, depois de Preencheu. 3 semanas totalmente ignorando a pessoa, você fala um oi sumida e ela, entendeu? Tava pensando em mim o tempo todo. Migalha! Pronto, então a pessoa, como ela não foi validada por ser ela mesma, porque lembra, ela não se achou dentro do olho da mãe. Ela procurou, ela não não achou. sabe quem Então ela é. não sabe quem ela é, então ela não sabe se ela tem valor. Então ela vai para o mundo se adequando em metamorfose constante. O que eu preciso ser para você? Então tá. Então ela se torna aquilo para te agradar. E claro que vai sempre ser desigual, tóxico e ela nunca vai se sentir preenchida. Porque não é daí, né? Não é eu modificando a minha essência que Deus fez para me agradar, para te agradar, que eu vou achar a minha saúde mental. Então é isso, ela vai com essa ferida de amor, não sabendo quem ela é, em metamorfose para se adequar a diferentes realidades e só receber migalha. Então começa com aquela criança boazinha, querida, né? Que pode ser um problema. E eu não tô falando que ser um menino que você tá querendo... Não, não é isso. Eu vou pegar esse menino, eu quero... Não, o que eu tô falando é aquela criança que tá sempre, né, submissa demais, sempre agradando, até desagradando a si mesma, Sim. né? Primeiramente. Ou até uma criança muito adulta. Por que ela é tão adulta? Por que ela consegue fazer tantas coisas tão cedo? Não é? É para ela precisa. Pronto. Porque não estão cuidando dela. Então ela percebe, caraca, o meu papel na família é ser mãe da minha mãe, ser mãe do meu pai. Então ela se torna adulta, agrada, mas é questionável. Só que a gente aplaude. Como é adulta, independente. Mas por que ela tá tão adulta assim? Né? Muitas vezes vira essa criança super adulta que agrada, consegue tudo na vida, mas tem uma depressão, uma ansiedade, uma baixa autoestima e relacionamentos tóxicos. Eita, bora lá, atenção aqui, viu? Atenção a mais uma revelação deste quadro, sensação de não ser suficiente, que é o que a gente estava falando aqui, é o vazio. Como tem uma dinâmica de busca pela aprovação, o louco da pessoa narcisista é que não tem como agradar. Nada que você fizer vai ser o suficiente, porque o buraco negro está dentro deles. Então, você fica a vida inteira doando tudo que você tem e não tem. E nunca você recebe uma confirmação de que é bom o suficiente. Aí você vai para a fase adulta, você não consegue se validar. Até eu tenho isso, gente. Quando eu recebo muitos seguidores e muito feedback positivo, eu fico, não sei não, isso aí é sério? Esse algoritmo Isso! Eu tô tramando bem com esse algoritmo. Não, é o seu conteúdo que tá legal. A gente tipo, para de te olhar. Meu cérebro, às vezes, não confirma. Não, Tari, é porque o pessoal se identificou, eles acharam legal, estão entrando em contato. Vem uma voz que fala, não, algo tá errado, não pode ser real. Então, é um negócio que a gente tem que ficar entendendo que não é porque minha experiência foi tentar e nunca receber uma validaçãozinha, que eu não sou já, agora, do jeito que eu sou, com as minhas falhas, o suficiente. Aqui pode entrar o perfeccionismo, Tari, ou não? Entra o perfeccionismo. É? Entra o perfeccionismo. Que essa pessoa, ela se torna uma perfeccionista, me parece. Exatamente. Aí ela sabota os próprios sonhos. Porque até para você se tornar perfeita, convenhamos que você tem que trilhar um caminho de imperfeição e de erros durante muito tempo, né? E vamos falar o que é o perfeito. O que é o tal do perfeito também, né? Existe ou não, né? Então, a perfeccionista, ela quer ter um alto nível de não sei o quê, mas, gente, ela não quer passar pelo processo de aprendizado onde ela vai ter que se ver suja, no chão, na lama, imperfeita, cometendo erro. Por quê? Porque quando ela cometia um erro... não pode. Isso, era um baque tão grande, era ela tão humilhada por um erro normal de qualquer criança da idade dela. Que ela introjeta esse crítico interno e tem a mãe dentro da voz falando, não é bom o suficiente, nunca vai dar certo. Então ela não coloca os projetos para o mundo porque nunca está pronto. E a gente tem essa mãe, viu? A gente tem essa mãe interna. Eu sempre brincava, que eu falava assim, gente, quando eu ia fazer um negócio errado, vinha minha mãe aqui, ei, eu vou pegar não. Vou comer esse Danone aqui no mercado, não, menino. Ei, só tava vendo aqui. Tem essa mãe interna. Mas às vezes essa mãe interna não é pra te tirar de roubada, não. O negócio é pra, né, diminuir a sua autoestima. Então tem que prestar muita atenção. Terceiro ponto aqui, muito importante, que é uma característica dessa criança que é filho de narcisista. Diálogos negativos consigo mesmo. É aquela vozinha. Pronto. Vamos entender o seguinte.
Todos nós temos vários aspectos da nossa personalidade. Então, tem vários de você dentro de você. Uma que fala, ó, vamos comer aquele chocolate. Outra que fala, não, cara, tô treinando, tá tudo certo aqui, não vamos comer isso não, né? Então, tem um diálogo interno aí entre as nossas várias vozes. O que acontece com filhos de narcisistas é que eles introjetam, eles sugam as exatas falas dos seus pais. E aí eles falam consigo mesmos da mesma forma. Só que, peraí, vamos olhar esse padrão. Como é que acontecia na infância? Ué, a criança, no seu momento de maior vulnerabilidade, fragilidade, fraqueza, de maior dependência, era naquele momento que ela era humilhada. Era naquele momento que ela era tratada como lixo, porque ela não tinha direito de sentir aquilo. Aí você tem uma pessoa adulta que, às vezes, brota uma criancinha ferida dentro dela. Nós temos nossas criancinhas feridas que sentem vergonha, culpa, sensação de ser inadequada. E aí, uma pessoa saudável é assim, brota a criança que fala, poxa, nada do que eu faço é bom. E uma pessoa saudável tem uma voz saudável que fala, tudo bem, Tari, você está começando, é um processo e outra coisa, você não precisa ser bom em nada para ter valor. Isso se chama saúde mental, quando você tem diálogos positivos consigo mesma. A pessoa que teve pais narcisistas, muitas vezes elas têm diálogos tão absurdamente violentos, que quando ela já está na pior, tipo, ela comete um erro, ou o marido separa, já está na pior, nesse momento brota uma voz que fala, te mata logo, tu merece isso, é tua culpa, tu nunca vai ler nada, nunca vai valer nada. Tu viu que isso é prova de que tu é o pior lixo que existe na face da terra. Então, como que você vai se tirar de algum buraco com vozes assim na sua cabeça? Isso aqui, você estava falando, desculpa te cortar. Imagina. Você estava falando aqui, eu lembrei de um livro que eu estava lendo, Brené Brown falava sobre a vulnerabilidade, né? E ela estava falando sobre esse treino, né? Porque isso aqui é um mindset, tipo, isso aqui é um caminho mental. Então, você está naquele caminho mental, você vai precisar treinar. E treinar, e você cai de novo, aí você ouve de novo aquela voz. Aí você acredita ela, você tem que ir apagando ela, vai chegar uma hora que ela vai ficar tão pequena, que você não consegue mais ter contato com essa voz. E é importante entender que vai ser muito repetitivo e vai demorar mais do que a gente gostaria. Vai ser chato, vai ser repetitivo. Caraca, eu não acredito que eu estou lidando com essa mesma coisa de novo, aí a gente começa a se punir. Isso já é a voz. Punição. Já é a voz. Não acredito que eu não estou boa o suficiente. Como assim eu ainda tenho esse problema? Já é a voz. A voz saudável fala, tudo bem. Se demorar 10 anos, vai demorar 10 anos. Eu estou aqui contigo. Vamos lá, passo a passo. Tudo bem. Né? Então, é bom aceitar que tem uma reprogramação, mas é bem dificultosa. Bem difícil. Isso. Principalmente, quanto menor a criança, mais profundos os impactos, né? É sempre assim, né? Vamos lá, mais uma frase importantíssima. Maiores chances de transtornos emocionais, psíquicos e emocionais, aliás, né? Quando você vem de um ambiente caótico, e pode ser caótico porque teve guerra no seu país, porque você veio de um bairro muito violento, porque teve alguma questão climática, né? Sei lá, alguma coisa. Ou, às vezes, você veio de um ambiente caótico por causa da sua família, porque a família era caótica. Todos esses grupos de crianças que vieram desses ambientes onde eles estavam pisando em ovos, pisando em ovos, pisando em ovos, pisando em ovos, eles têm uma alteração para o sistema neurológico, entendeu? Eles têm uma alteração fisiológica, porque aquela coisa de lutar, fugir ou congelar, a resposta ao medo está sendo constantemente ativada. E o nosso corpo não foi feito para isso. Aquela coisa que a gente brincava, né? Nossa, quando eu passava, meu pai já vinha bater em mim. Então eu tinha que passar aquele desespero. A criança, ela tá sempre numa batalha, né? Isso. Porque eu apanho porque o leite caiu. Eu apanho porque o negócio Olhei errado. Apanho eu não sei por quê. A gente passava correndo, meu pai falava, vocês estão fazendo vento em mim. Eu falei, oi? Vento? Como é que é, pai? Né? Então, essas crianças que vieram desses ambientes carregados, elas vão ter muito maiores chances de desenvolver transtornos de humor ou de personalidade também. Até de se tornar uma pessoa narcisista, viu? Sim. Então, veio de um ambiente desse, suas chances de ter transtornos mentais são muito maiores. E você vai ter, viu? Alguma coisa você vai ter. E a gente está falando de traumas profundos aqui, né? A gente está falando... tem um especialista que fala sobre traumas... Gambé, eu acho o nome dele. Ele é maravilhoso. É ele, né? Ele vai falando sobre traumas, ele vai falando exatamente sobre essa questão aqui, de quando você olha para o impacto, deu uma depressão, deu uma ansiedade, na verdade, isso é positivo, porque você está enxergando que tem alguma coisa aqui errado com você. Isso. Então, esses pontos aqui não é para ninguém se desesperar não, viu? Isso. Passei por isso, eu sou tudo isso. Que bom que você está enxergando agora, que é para você começar um processo de mudança. Fica desesperado não, aqui. O importante é a gente saber, através do problema, primeiro
passo. Bora lá, então. Reprodução do comportamento narcisista. Mesmo que eu não seja narcisista, eu vou reproduzir isso. Os colegas da minha escola, na minha brincadeira de bonequinha ali da Barbie, ali, lá, você já consegue enxergar essa criança que ela tá passando. A gente percebe... O que era importante colocar aqui, que vocês colocaram, que eu fiquei muito feliz, que é, ok, a gente sai de um ambiente desses, a gente pode ser a pessoa que tem extrema necessidade de agradar, mas a gente também pode se tornar um narcisista, né? Porque tem uma ideia, às vezes o pessoal fala sobre mãe narcisista, pai narcisista, e dá uma ideia de, os nossos pais são monstros, mas eu sou um anjo. E não é bem assim, né? O resultado disso. Isso, porque veja bem, se minha mãe veio de uma família que tem um histórico aí com narcisismo, eu tenho um avô assim assado, e o tataravô era assim assado, então eu posso também. Tem que me cuidar. Gente, narcisistas podem criar narcisistas. Você acha que narcisista vem da onde? Vamos não falar sempre, assim, mas... você senta em terapia, a primeira coisa, você leva sua mãe pra terapia, que é assim, né? Na fala, né? Aí você descobre, minha mãe é doente. Gente, minha mãe é doente, hein? Chega a me arrepiar aqui, ruim ela, toda ruim. Aí você vai olhando seus filhos, o impacto que você está causando neles. Pois é. Por isso é importante a terapia, gente. Não tem o que falar. É terapia, hein? Vou revelar aqui o rostinho dessa criança para que você compreenda a realidade. O que está acontecendo com essa criança? Ela está em sofrimento emocional. A gente precisa cuidar e rever esses aspectos o mais rápido possível. Tari, uma coisa que a gente precisa cuidar é de quem está em casa. Bora para a TV? Bora. O pessoal está aqui falando, abrindo o coração, querendo tirar dúvidas. E nós vamos tirar as dúvidas dos nossos telespectadores agora. Bora lá, então, você na tela aqui, com a psicanalista Tariana Rocha, vai te ajudar a compreender tudo isso aí. Eliana, olha só, conheci o narcisismo materno através da minha sogra. Foi a pior pessoa que conheci na minha vida. E aí ela vem aqui com os adjetivos: dissimulada, ciumenta, invejosa, mentirosa, uma verdadeira atriz. Para minha sanidade, tive que distanciar e, logicamente, sou, segundo ela, a responsável por estragar, entre aspas, eu vou colocar aspas aqui para você, Eliana, a família. A Eliana entrou em contato com o narcisismo materno aí, mas aí essa relação de nora e sogra, né? Muito comum, muito comum. Muitas pessoas entram em contato comigo e falam, tá, Tariana, não é minha mãe, mas é a mãe do meu marido. E aí a gente tem uma questão muito dificultosa que a gente estava explicando lá como é difícil eu assumir que minha mãe não me ama e eu desistir de ter o amor dela. Agora você está casado com um cara que não assumiu ainda. Boa. Ele está na mesma, ele está lá desesperado, querendo amar, ser amado pela mãe, tentando se encaixar na família, ser o que os pais validam. Então é muito complicado, porque que poder você tem se o seu marido não está emocionalmente pronto para enxergar a toxicidade da família? E tem um detalhe. Quando a gente vem de uma família tóxica e a gente não está pronto ainda para enxergar, muitas vezes a gente vai ser aquela pessoa que mais defende, porque a gente precisa fingir que está tudo bem. Então, às vezes, você chega lá no maridão, ô maridão, você acha normal essa atitude dela falar isso sobre os nossos filhos? Mas espera aí, a família é nossa ou é dela? O nosso jeito de criar é assim, assado, de acordo com os nossos valores. E o cara, se ele for na sua e ouvir a esposa dele, na família dele, pronto... Ele vai, na cabeça dele, e é isso que a sogra narcisista faz, coloca a mulher contra a mãe. E quem que vai contra a mãe? Então, é muito dificultoso e doloroso quando o seu parceiro não está pronto. Mas se ele está pronto, você pode ser a pessoa que fala, assista esse programa aí da TV Novo Tempo, acho que tem umas coisas interessantes para você ver. E, às vezes, se ele estiver no momento de despertar, você pode ser a pessoa que traz informações para ele, que traz a terapia adequada para ele, que traz os grupos de apoio para ele conseguir se entender e saber que ele não está sozinho, que ele não é um monstro por questionar a mãe. Mas se ele não estiver pronto, se a pessoa não está pronta para entender... Exatamente. Tari, você estava falando aí, e a produção, não só os nossos telespectadores estão aí atentos, a produção está aqui fazendo uma análise morfológica do seu texto falado aqui. Você está falando aqui, e faz todo sentido que foi perguntado, que vou reproduzir que é a pergunta que foi feita, no sentido de que qual é a diferença da mãe tóxica ou da mãe narcisista? Porque tem uma diferença, né? E quem sabe, a gente quer ouvir essa diferença também, que é para dar uma aliviada. Então, porque a gente fica nervoso, fica tenso, né? É que assim, tóxico não é um diagnóstico, né? Então, quando você vai na internet, você vê, mãe tóxica, família tóxica, relacionamento tóxico. Alguém tá usando de algum jeito aí que não é nenhum jeito oficial. Então, muitas coisas podem ser tóxicas. Mas,
Quando a gente fala de narcisismo, é que a gente não focou tanto na construção do transtorno de personalidade narcisista, né? Que tem características específicas, que são descritas no DSM-5, no CID-10, que são literaturas importantes usadas para diagnosticar. Então, tóxico, eu não sei como as pessoas estão usando, porque, por exemplo, uma mãe bipolar pode ser tóxica, porque ela não está fazendo tratamento. Não é? A toxicidade tem a ver com o comportamento desta pessoa em relação a. Pronto. E a toxicidade também é medida por aquele que recebe aquilo que é tóxico. Pronto. Né? Então vamos até pegar esse gancho da mãe bipolar, que não é narcisista, de uma mãe narcisista. Então, essa mãe bipolar, ela pode ser abusiva contra os seus filhos, porque ela tem dificuldade em controlar os impulsos de raiva. Exatamente. Mas ela tem empatia, ela sente dó. Depois ela pode até se espancar nesse surto de raiva que bate no filho e bate em si mesma. Então, o que ela está precisando é de um tratamento para regular as emoções dela. Mas ela está desenvolvendo uma atitude tóxica. Isso, tá é super tóxico para a criança, imagina. mas ela está desregulada, né? Então, ela tem um tratamento para ela. O que ela não tem da mãe narcisista é o desejo específico de destruir a sua individualidade para que você seja meu escravo. Emocional, financeiro, dependente para o resto da vida. Forte demais, É isso. Tari. Tem uma grande diferença Didático absurdo. Pois é. É diferente. Caraca, eu tenho um transtorno aqui, meu Deus, eu preciso da minha medicação, do meu tratamento. Putz, estou fazendo. Regulei minhas emoções. Legal. Tenho amor pelo meu filho, vou fazer tudo de bom por ele. Agora, posso não ter um transtorno de humor, só o transtorno de personalidade narcisista, mas eu vou te destruir. Porque a sua individualidade é uma ameaça para mim. Sabe por quê? Porque eu nunca tive a minha. Então me incomoda. E eu sinto inveja crônica de você, que faz parte do diagnóstico do narcisismo. Eu olho para você, minha filha linda, maravilhosa, crescendo. Quem você ousa ser se eu nunca fui? Pois eu vou te esmagar com culpa, com chantagem, e você vai apagar essa luz. Ué, você tá arrepiada aí também? Pega esse braço aqui. E nem tá frio aqui hoje. Tá arrepiada mesmo, hein? Eu tô real, tô falando sério. Gente, isso é muito sério. Eu não sei se você está passando por isso aí. Tá passando por essa situação? Tá convivendo com uma pessoa nesse nível? Tem ajuda para você hoje aqui nesse programa, hein? Tem ajuda. O que acontece é que você precisa ter coragem de mandar aqui pra gente. Bora lá, é rápido intervalo, é tempo de você mandar a sua história e nós vamos conversar sobre esse assunto. É rápido e voltamos já. Muito bem, estamos de volta. Para quem conhece o programa desde o seu início, sabe que a nossa especialista aqui, nossa convidada especial, já esteve aqui várias vezes. Eu digo assim, Tari, agora a gente vai ter um repeteco de tudo aquilo e está tendo uma aula aqui. Agora eu imagino você, eu estou tendo a oportunidade no intervalo aqui, tá cutucando a Tari, perguntando, meu Deus do céu, e você fica como? Mandou a sua pergunta? Então vamos colocar na tela, vamos conversar. Eu sei que é um momento de aprendizado e a gente tem que se preparar com rede de apoio, não só da família, mas da grande família do mundo, como uma linguagem emocional. Está chegando na tela agora, está vindo aos pouquinhos. Daiane Lanucci, vamos lá. E aí, Dai? Nunca fui amada pela minha mãe. Ela foi embora e não quis me levar. Queria só o meu irmão. No meu primeiro casamento, apanhei muito. Não aguentava mais e dei um basta, pois entrei em depressão. Eu queria te perguntar uma coisa, até, Tari, nesse sentido, você também foi em busca de um relacionamento. Quando a gente pega uma pessoa que foi criada em um contexto, você tem uma direção de como você representa. Parece que você tem um imã em um estereótipo, né? Exatamente. Isso é comprovado. A Dai buscou, talvez, esse ciclo para poder andar de novo nesse círculo viciado ali, né? Onde ela busca essa questão de ser manipulada, de estar debaixo de alguém. Como é que funciona essa questão emocional? É muito interessante. Eu dou uma leitura que você deu. Quando você estava lá e você falou, gente, você sente essas dores aqui, mas não precisa entrar em desespero. Quer dizer que você está descobrindo o negócio, vamos então fazer um tratamento, né? Eu dou uma leitura parecida com essa, que é assim. A razão que a gente tem tantas experiências repetitivas na nossa vida, quando vem de trauma, é porque a vida está querendo ver se dessa vez a gente vai reagir de outra forma. Porque se é o mesmo trauma e você reage do mesmo jeito, você se retraumatiza. Aí você entra em depressão. Se é o mesmo trauma e você pensa, peraí, eu estou 1% diferente da última vez que eu encontrei esse trauma. Eu tenho 1% de capacidade de fazer uma coisa diferente. Sei lá o que for. E você age de forma diferente, então você está mudando um padrão na sua vida. Então quando a gente tem esse negócio, esse imã, e eu vou entrar um pouco mais nisso, tá? De atrair pessoas narcísicas e sociopatas, a vida está colocando a gente diante da mesma situação. Ué, você não está se sentindo manipulada?
Você não está sentindo culpa o tempo inteiro? Não era assim com a sua mãe, com aquele seu outro ex, com não sei o quê? O que você vai fazer dessa vez? E quando você entende que a repetição é uma oportunidade de você reagir de forma diferente, aí você pensa, não, dessa vez eu vou colocar limites nele. Vou ver se ele me respeita. Porque antes eu não colocava limite. No meu primeiro casamento não tinha nada disso, não. Aí você coloca limite na pessoa. Aí você vê se a pessoa responde ou não responde. Então, o mesmo trauma repetitivo é a sua oportunidade de cura. Para você mudar o padrão e falar para a vida, eu não aceito. E agora o meu padrão novo é isso. Então, a gente, em vez de chorar, vamos pensar, oba, se eu estou repetindo isso aqui, é a oportunidade, só que eu preciso fazer diferente. Agora, sobre o que você falou. Tem um cara chamado Ross Rosenberg, que eu gosto muito, e ele estuda a codependência e o narcisismo, e a atração entre os dois. Então, ele traz um espectro muito interessante, que é mais ou menos assim, imagina uma régua, ponto zero está no meio, daqui para cá, ponto ônus, narcisismo. Então, a pessoa que está no 1 é um pouquinho narcisista. A que está no 2, as coisas já giram em torno do umbigo dela um pouco mais, mas tem diálogo. A que está no 3 já tem um transtorno de personalidade, essa personalidade aí é meio fixa, não muda muito. A que está no 4 está beirando a psicopatia. A que está no 5 é o psicopata. Ok. Então, 1, 2, 3, 4, 5, no nível de narcisismo, a incapacidade de considerar a outra pessoa um ser humano à parte de mim, com direitos à parte de mim. A gente pega a mesma régua, do 0 para cá, 1, 2, 3, 4, 5, é a régua da codependência. O que é codependência? É quando eu tenho uma identidade baseada em ter que salvar pessoas problemáticas. Senão, eu não sinto que eu existo ou tenho valor. Então, são pessoas que não se sentem vivas, a não ser que elas estejam salvando um narcisista, um alcoólatra, um dependente químico, um psicopata. Elas especificamente buscam essas pessoas. Por quê? Porque a única forma que elas recebiam um pouco de atenção na infância é quando elas estavam cuidando dos seus pais. Então, elas entendem, minha única função na vida é cuidar de gente problemática. Propósito. Isso, é só isso que eu sei fazer, eu não sei fazer mais nada. E outra coisa, ninguém vai cuidar de mim, eu não valho nada. Então, eu vou cuidar dos outros. Aí, o que acontece? O Ross Rosenberg traz um conceito muito interessante. Aqui está o 0. Se você está no 1 da codependência, você é um pouco codependente. Você gosta de salvar os outros em vez de focar nos seus problemas. Você vai sentir atração sexual pelo narcisista no ponto 1. Se você está no 3 na codependência, você já tem dificuldade regular em se colocar no centro da sua vida. Você desrespeita as suas necessidades. Você não sabe falar não muito não, viu? É bem difícil para você colocar limites. Você vai sentir tesão sexual pelo narcisista nível 3. Se você é aquele codependente que está no 5 aqui, nossa, mas qualquer um faz qualquer coisa com você. Você dá casa, dinheiro, recursos, se expõe sexualmente, se expõe de todas as formas, não se protege de nenhum jeito, porque você acha que você não existe e que você só existe quando os outros estão usando você e os seus recursos. Você vai sentir tesão por quem? Pelo psicopata. Então... E nesses níveis, ambos se realizam. Porque ele tem o extremo do outro, é justamente a peça que encaixa. É um perfeito encaixe. Se você tem uma codependente que pensa, eu não valho nada, só tenho valor quando eu dou tudo que eu não tenho. E você tem uma pessoa que pensa, nossa, como eu sou superior a todo mundo, me dá tudo porque você só tem valor assim. É um encaixe perfeito. E aí o que acontece? É muito difícil essa pessoa que está tentando se curar da codependência, dessa atração sexual por psicopatas e narcisistas, é difícil ela barrar o tesão, porque ele vem como uma carga elétrica tão forte que ela começa a romantizar. Ai, deve ser coisas, sei lá, de outras vidas. Nos aproximamos. Ai, deve ser um negócio de Deus. É o universo. Por que é tão forte? Por que eu não sinto isso pelo cara legal? E quando a gente fala da codependência nesse sistema, por exemplo, quando você fala assim, olha, parece que eu usei o termo propósito, de propósito, porque as pessoas elas pensam, isso aqui é o meu propósito de vida. Muito bem. Mas não é. Você está doente, então você precisa de cura para você cuidar do outro e pode cuidar do outro, gente. Pode cuidar, tá? Tem que cuidar, pode ser voluntário. Olha, eu sou voluntário lá no AA, e tem que ser. Olha, eu sou voluntário, eu vou lá onde tem pessoas dependentes químicas, eu vou lá na Cracolândia. Pode, e faz isso mesmo. Mas ter isso como um impulso emocional, né? Barra sexual, né? Que é o que Freud fala, que ela tá falando aqui. Quando você faz isso como impulso, aí é que tá o problema. Exatamente. Porque, veja bem, muitas dessas pessoas ditas codependentes, na verdade, elas são pessoas generosas. Não ajuda, né? Não ajuda, não. Mas elas se tornaram codependentes por quê? Porque já tinha um traço dentro delas de querer ajudar o outro. Que legal, né?
Legal. Não é legal, amoroso, lindo, generoso? O mundo não está precisando de pessoas assim? Então, a pessoa não consegue entender que, como na aviação, eu fui comissária de bordo 10 anos. No caso de uma despressurização, coloque primeiro a máscara em você, para depois ajudar os outros. Então, a codependente, ela confunde o eu devo ser generosa, pois isso é cristão e legal, com vou colocar a máscara no outro e morrer. Ela confunde as coisas. E não é isso, gente. Se você é uma pessoa generosa, encontre formas sustentáveis e saudáveis de doar o seu amor para o mundo. Isso é lindo, mas coloque a máscara primeiro em você. Você tem a sua saúde mental, a sua carreira, a sua família, os seus filhos, os seus relacionamentos. E Tari, e só é possível você doar amor quando você tem o amor. Um grande Você tá ponto. entendendo? Então, de fato, ninguém é generoso sem não ser generoso consigo mesmo. E tudo isso passa por você. Carol, eu não tenho amor próprio. Então, você não desenvolve amor pelo próximo. Não tem como, não tem como fazer. Muito Isso bem. aqui não há possibilidade. Agora, outra coisa que não há possibilidade. Nós queríamos, tá? Eu queria ficar mais tempo aqui. Mas não tem como. Não tem como fazer, porque o programa acabou e não tem jeito. A produção tá falando aqui, eu tô olhando o relógio. Que isso? Que doideira. Acabou com o bloco. Que bloco que foi? Olha, eu vou pegar um bloco da parede, se você não parar, eu vou empurrar. Diz que vou jogar um bloco lá de cima da nossa cabeça. Tari, que delícia conversar com você, que gostoso, que conhecimento, que entrega para aquilo que você faz. Isso é propósito. Muito obrigada por desenvolver seu propósito aqui. Muito obrigada mesmo pela milésima vez. Eu sempre fico muito feliz e eu espero que o pessoal em casa consiga ir achando o seu caminho, porque tem caminho. É difícil, dói, mas tem. E hoje a gente tem informação. Maravilha. Vamos fazer o seguinte, para você que está aí agora, está encontrando esperança, está com o coração na mão, calma. Ele veio e não veio. Ele sempre vem aqui. Pastor Batistotti, nós vamos usar a palavra de Deus para dar um recado para você também no seu coração. Calma, que aqui é o canal da Esperança. Muito boa tarde, pastor. Ei, Cris, tudo bem? Carol, nosso especialista. Que vontade de estar aí hoje, hein? Poxa, que vontade. Mas hoje eu estou em Goiânia. Hoje à noite eu vou estar com um grupo de jovens, que é uma cesta jovem que eles fazem aqui na Igreja Adventista Central de Goiânia. Amanhã de manhã na Igreja Adventista do Setor Sul. Depois, na segunda parte da manhã, a partir das 10h30 na Igreja Central, e à tarde num programa jovem também no Setor Sul com todos o grupo aí. Então, mas vontade de estar aí, um tema que traz para a gente reflexões, e eu fiquei pensando em algumas coisas que disse a especialista, e talvez uma das mais assim intrigantes é a reflexão que eu faço particularmente diante de toda essa situação, né? Porque a tendência que a gente tem é olhar para aqueles que nos rodeiam, né? Para aqueles que educaram a gente, que estão educando a gente, mas a gente aqui, todos nós estamos também numa posição de educadores, né? Hoje, de influenciadores. Então, diante desses quadros apresentados, eu faço uma reflexão pessoal. Lógico que eu faço uma reflexão daqueles que estão comigo também. Porque a gente já falou em algum momento, é saudável. E não deixa de honrar, de eu ser um cristão, criar limites no relacionamento que tem me prejudicado, como a gente falou hoje à tarde aí. Mas eu quero fazer uma reflexão pessoal, né? Eu sempre gosto de um pensamento de um colega que dizia que há tanto bem nos melhores de nós e tanto mal há tanto bem nos piores de nós e tanto mal nos melhores de nós, que não cabe nenhum de nós ficarmos julgando só o resto de nós, né? Então eu começo a fazer uma reflexão pessoal. E para isso eu cito o que está e sugiro a leitura de Eclesiastes, os 3 primeiros capítulos, e o capítulo 2 ele vai dar orientações. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, se clamares por inteligência, se alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, então você entenderá o que é a vida com Deus, qual é o seu papel, e você achará o conhecimento de Deus. Então,
meu apelo hoje à tarde diante disso, vamos buscar a orientação técnica, e ela foi muito bem apresentada, didaticamente, né? Muito claro, mas vamos pedir orientação da palavra, orientação de Deus para as nossas ações, para a convivência que a gente tenha com aqueles que talvez nos prejudicam em relacionamentos que não estão sendo saudáveis, mas eu também naquilo que eu estou oferecendo. Então, hoje à tarde, eu quero abrir meu coração, e o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Eu quero que comece no meu, eu quero estar atento. A gente se vê na segunda, Cristiano. Valeu, pastor, um abraço, ó, aperta aí. Um abraço esse povo, é bom demais, saudade desse pastor, ele não vem, mas ele vem. Agora é o seguinte, hein, vou perguntar, Carol, você conhece alguém que fica assim, ó, não gosto disso aqui não, eu não gosto dessa cor, mas essa aqui não gostei, agora é do modelo, peraí, agora é do gosto, eu não devia nem ter vindo. Hã? Não, eu estava te descrevendo, Carol. Se você não se identificou, peraí. estava tentando te ajudar no autoconhecimento. Nós estamos aqui no programa falando sobre autoconhecimento. Nem eu, nem ele. Eu vou falar uma coisa pra você. Você conhece um reclamão? Conhece a pessoa que reclama o tempo todo? E fica de saco cheio, né? Fica. A gente fica chateado, né? Viaja. Pega uma viagem de umas 5 horas. Dá vontade de deixar ele no posto. Não, vai buscar um suco. Vai lá, aí você vai embora. Eu esqueci Deixa o ele dinheirinho lá. ali pra empatia, deixa o dinheirinho pro ônibus, mas pica aqui, ó. É reclamar na segunda. Segunda-feira vai estar aí. Vamos encarar esse povo aí, hein?